¿Vos conocés el voceo que se usa na Argentina e em outros países? Eu sou Adriana Feitosa, sou professora, tradutora, editora e criadora de materiais e formadora de professores, e esse é o Espanhol de Brasileiro. Fica aí para você ver como a gente vai tratar esse tema. Nosso tema de hoje é o voceo. Vamos começar? Contexto. Separei aqui um curtíssimo vídeo para a gente ver o uso do voceo por um argentino. O Ricardo Darín é um ator argentino. Deixo aí na tela um link do IMDb para você conhecer um pouquinho dele. Ele é casado com Florência e ele menciona ela um pouquinho nesse trechinho que a gente vai ver. Vamos assistir um trechinho desse vídeo e na sequência a gente vê como funciona esse fenômeno do espanhol. ¿Cómo se está tanto tiempo con la misma mujer y se puede ser fiel? Pero es que, bueno, son distintas cosas, ¿eh? Vale, la primera pregunta. La primera pregunta es interesante. Yo creo que el amor, sin duda alguna, está por encima de todo en ese caso. Es decir, si no hay amor, si no hay afecto verdadero, profundo, si realmente no admirás, no querés, no abrazás a esa otra persona, es difícil estar tanto tiempo. Vocês podem ver o vídeo completo depois. Meu ponto principal é a gente se apegar a especificamente esse pedacinho, esse fragmento. Se não há amor, se não há afecto verdadeiro, profundo, se realmente não admirás, não querés, não abraçás a essa persona, é difícil estar tanto tempo. Ele está falando justamente de Florência, que é a esposa dele, e aí vocês podem depois pesquisar mais a respeito. Vamos dar uma olhadinha então na forma desse uso, né? Com forma. Separei aqui, não é uma aula de conjugação, não é uma aula de gramática, é uma aula realmente pra gente, é um vídeo pra gente entender um pouquinho qual é a diferença desse uso em relação ao tuteo, que é o uso do tu como pronome de tratamento de segunda pessoa em espanhol. O tuteo é amplamente utilizado em todos os países de fala hispânica que têm o espanhol como sua língua oficial. Acaba sendo também o fenômeno mais utilizado por quem aprende espanhol. Porém, existe o voceo, que é justamente esse uso paralelo ao tu, e que, na verdade, em muitos países, ele acaba substituindo, quando se trata de informalidade, de relações mais próximas, substituindo o uso do tu. Então, você vê que, por exemplo, o Ricardo Darín usa muito essa estrutura, assim como muitos outros falantes de espanhol, e aí a gente vai entender um pouquinho mais onde isso funciona, como funciona. Mas, basicamente, eu trouxe essa tela para a gente enxergar o seguinte. Vejam aí. Na estrutura de tuteo, nós teríamos a seguinte frase: se realmente não admiras, não quieres, não abraças a essa outra persona. E já com o voceo tem uma diferença, a frase fica assim: se realmente não admiras, não queres, não abraças a essa persona. Muito bem, esse quadro de conjugação, ele reproduz o presente do indicativo desses verbos que estão nessa frase. E vocês veem aí que eu destaquei a segunda pessoa do singular, que é normalmente como a gente se refere ao nosso interlocutor numa conversa mais informal, mais próxima. Então temos a pessoa tu e temos a pessoa vos. E quando tem o tu, admiras, queres, abraças. E quando tem o vos, admiras, queres, abraças. Vocês veem, por exemplo, o verbo querer, ele apresenta essa ditongação em basicamente várias pessoas, tirando nosotros e vosotros. Mas no caso do voceo, ele perde essa ditongação. Então, é um uso particular e é uma alternância de tratamento de segunda pessoa particular desse tipo de fenômeno. Vamos olhar um pouquinho mais. Separei aqui uma outra tela em que eu trago até uma citação traduzida do Dicionário Panhispânico de Dudas. Eu deixo aí o site para caso vocês queiram acessar também. E esse voceo é próprio de diferentes variedades geográficas ou sociais do espanhol americano e implica proximidade e familiaridade. Vejam, não é um fenômeno que ocorre na Espanha, é um fenômeno mais americano mesmo. E aí, quando a gente vai para outros verbos, esse funcionamento também ocorre, e aí vocês veem essa ocorrência.
com o vos de ser. Sos, depois estás, vocês veem que não tem variação. Vas, não tem variação. Venís, haces, pones. Então, aí eu só quis trazer um pouquinho também dos verbos que são mais irregulares, só para vocês enxergarem como esse você ocorre. Aqui eu trago um outro tempo verbal em que isso costuma acontecer, que é o imperativo afirmativo. Acontece amplamente. Então, no imperativo afirmativo, a gente tem as estruturas que são próprias da pessoa tu, tem as estruturas que são próprias da pessoa vos, quando se usa o vosseo. E vocês veem que o vosseo, e é essa citação que eu trago aqui do lado, que os imperativos de vosseo não apresentam as irregularidades que os verbos costumam apresentar no presente do indicativo, que é justamente a base, né, da formação do imperativo. Então, a gente tem formações diferentes que consistem quase que em pegar o verbo no infinitivo, né, salir, por exemplo, tira o R, acentua essa última vogal e você tem o vosseo. Não se trata aqui de decorar ou de esmiuçar essas estruturas, porque é um fenômeno bastante variado, é um fenômeno que não existe uma forma só dele acontecer. Vocês vão ter oportunidade nos seus estudos paralelos e também nos seus estudos formais de entender melhor. Eu deixo a referência aí do artigo de vosseo que está no site da Real Academia Espanhola, no Dicionário Panhispânico de Dúvidas. Sugiro a leitura. Esse nosso vídeo ele não pretende esgotar esse tema, é um tema realmente muito vivo, muito dinâmico e com sua complexidade. Então, não vamos entender aqui que o objetivo desse vídeo é esgotar com o tema de forma alguma. Vocês veem, por exemplo, aí eu coloquei também um exemplo ali em cima. No tuteo, sé verdadera, pon el corazón en todo, haz lo tuyo y anda tranquila. No vosseo, sé verdadera, pon el corazón en todo, hace lo tuyo y anda tranquila. Olha aí um mapa do vosseo. São basicamente países da América. E aqui é uma lista também que eu puxei do Dicionário Panhispânico de Dúvidas online. Mas só para a gente enxergar um pouquinho que, por exemplo, no Peru e em Cuba, são regiões específicas em que ocorre esse uso. Então, é importante a gente ter essa ciência também. Dito tudo isso, hora da gente ir para a nossa sessão consciência. Nessa sessão, a gente discute um pouquinho dos aspectos que são mais relevantes para nós brasileiros na abordagem desse tema. Primeiro destaque que eu quero dar é que é um fenômeno americano e muito rio-pratense. Rio-pratense em que sentido? Existem países que são conectados ao Rio da Prata e que são países em que o vosseo é muito comum, é muito escutado. Então, na produção cultural, na produção textual, na produção de imprensa desses países, a gente vai perceber muito vosseo. A gente comentou antes, né, que existe às vezes um status social do vosseo. No caso dos países da região rio-pratense, não existe uma conotação pejorativa do uso do vosseo. Ele é muito comum em relações de amizade, em relações familiares, em relações afetivas. Então, vocês veem, estava presente naquele vídeo do Ricardo Darín. É um fenômeno que, de fato, a gente vai escutar muito quando em contato com produções linguísticas desses países envolvidos, além daqueles todos que a gente mencionava no mapa do vosseo. O segundo ponto que eu trago é essa diversidade, status social e uma preponderância de uso com o presente indicativo e imperativo. De novo, convido vocês a ler o artigo da RAE a respeito. Vocês vão ver que existem muitas variações de uso do vosseo, tanto em que pessoas se usa, de que forma se usa, qual é o status social, ou como as próprias sociedades onde está se usando o vosseo enxergam esse uso, qual é o grupo, se existe alguma preponderância de um grupo de falantes que usa o vosseo naquele país ou naquela região e como socialmente se vê esse uso, mas é de fato um fenômeno que a gente, como estudante e aprendiz de espanhol, vai lidar muitas vezes. Então, o ponto principal desse vídeo é justamente o meu próximo ponto aqui no Papo de Brasileiro, que é a gente entender, tá, mas certo, eu entendi como funciona, eu preciso vossear,
ou eu não preciso vocear. Aqui vale para qualquer conteúdo de língua espanhola. De novo, a língua espanhola é muito diversa, está em muitos países e é muito dinâmica. O principal ponto aqui do vídeo é que a gente, de fato, tenha consciência de que esse fenômeno acontece, que a gente não estranhe quando encontre uma forma acentuada, né? O abraçás, querés, porque a gente aprende essa normatividade e entender que esse é um fenômeno recorrente, possível, comum e aceito linguisticamente, e que nós, aí volto para aquele meu ponto, né? Espanhol de onde? Espanhol de nativo brasileiro. Nós, como brasileiros, não temos, na minha visão, como aprendizes, nós não temos nenhuma obrigação de utilizar. Eu preciso falar, então, com você ou com um argentino para ele me entender? Não precisa. O argentino também entende o tuteu. Eu preciso falar, eu não posso de forma nenhuma falar do você ou com um espanhol. Não existe isso. Mas, de fato, é um fenômeno que provavelmente vai ser muito mais dominado por alguém que nasceu nesses países em que esse uso é frequente, do que por nós brasileiros. Então, minha dica seria, não precisa se arriscar, buscar entender como funciona, eu quero falar como um nativo, porque o ponto principal é se comunicar. Então, aqui o ponto principal é entender que esse fenômeno acontece, como ele se apresenta, e entender, entendi aqui, então existe uma relação de familiaridade e é isso que você representa, essa relação de familiaridade e esse uso substitutivo ao tu. E para fechar, o último ponto que eu trago é: bom, tem tu, tem vós, aí em português você tem tu, tem você, tem vós. Então seria o vós do português, seria, na verdade, essa alternância de tu e vós, ou essa substituição do vós do tu pelo vós, tem muito mais a ver com o uso aqui no Brasil, e aí eu vou usar esse paralelismo, porque isso é interessante pra gente também fazer esses contrapontos culturais. Pensa que no Brasil a gente tem o uso de você com a terceira pessoa, né? Você vai. E você é uma segunda pessoa, mas você diz você vai. Tem regiões que dizem tu vais. Tem regiões que dizem tu vai. E existe essa combinação muito variada de pessoas de formalidade e informalidade no uso desse tratamento com o nosso interlocutor, com quem a gente está falando. Então, vamos pegar o fenômeno de tu e vós, muito mais comparativo com o tu e você do Brasil, e o vós é uma outra questão, porque o vós pra gente, na verdade, é uma pessoa, primeiro que é uma segunda pessoa do plural, então aqui não se compara, a gente tá falando de uma conversa entre uma pessoa e uma pessoa. Então, tira a voz da jogada. Tu, vós, tu, você, tem muito mais similaridade aí pra gente fazer esse paralelismo de sistema de língua. Finalizado o nosso papo de brasileiro, vamos pra nossa sessão Conecta. Separei aqui também 3 breves atividades, só para a gente refletir um pouco sobre o que a gente conversou aqui. Então, a minha primeira proposta é: identifique a frase que apresenta você, e aí eu deixo aí uma referência visual e 4 opções. Adivine quem soy, adivina quem soy, adivina quem soy, a que não adivinas quem soy. Vejam qual é dessas propostas, né? Qual dessas opções vocês entendem que apresenta o você, e deixem as suas respostas aqui nos comentários. Segunda, marque a opção onde não se usa o você. Peru, Equador, Colômbia e Venezuela, Argentina, Uruguai, Paraguai e Espanha. Aqui, de novo, não existe uma resposta fechadíssima, não existe uma resposta que nunca vai mudar, mas nesse momento, de acordo com essa referência que eu passei para vocês, do site da REI, existe sim uma resposta aqui que é a mais correta. Deixem o seu comentário. E por fim, qual dessas opções completa a frase de cima, que tem suas lacunas, com opções de você? E aí eu deixo 4 opções para vocês pensarem direitinho. Finalizamos por aqui. Isso é tudo nesse tema. Se você gostou do nosso conteúdo, te convido a se inscrever, ativar o sininho, dar a sua curtida, salvar esse post ou vídeo, compartilhar com alguém, deixar seu comentário e com certeza eu vou amar interagir com vocês nos comentários. Por enquanto é isso e nos vemos.